O riso ainda ecoava em meus ouvidos enquanto eu estava no meio da nova sala de estar, meus dedos tremendo em volta do copo que eu nem sequer havia tocado. Por que desperdiçaríamos nosso tempo em uma festa de inauguração? A voz da minha mãe pingava de desdém poucas horas antes. Cada palavra afiada o suficiente para cortar a pele. Provavelmente é só um aluguel, afinal. Quem celebra morar em algo que nem sequer possui? Antes de começarmos, deixem um comentário e digam de onde vocês são e de qual cidade estão assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo inteiro, não se esqueçam de nos dizer o que vocês fariam nessa situação. Sejam honestos. Digam-me nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários. Vamos começar. O resto da família riu. Meu pai, minha irmã Hannah, até meu irmão mais novo, que geralmente ficava quieto. Eles tinham zombado de mim com o mesmo tom desdenhoso que usavam a vida toda. Mas desta vez, a ferida cavou mais fundo porque este deveria ser o meu momento. Eu trabalhei noites, economizei cada centavo, construí algo por conta própria. Eu finalmente saí de suas sombras. E ainda assim, eles nem sequer cruzariam a porta para ver. A casa parecia grande demais agora. Silenciosa demais. Minhas palmas pressionadas contra o balcão de mármore enquanto eu tentava me recompor. Meu peito apertou, a vergonha me arranhando como se eu não tivesse o direito de estar ali. Eu queria gritar para provar que eles estavam errados, mas o silêncio no quarto vazio fazia o riso deles soar mais alto em minha cabeça. Foi quando uma mão tocou a minha, firme, quente, me ancorando. Emily. A voz de Daniel era calma, mas por baixo dela havia um fio de aço que eu raramente ouvia. Seus olhos profundos e inabaláveis, fixos em mim, como se ele pudesse ler todas as guerras que aconteciam em minha mente. Por que você está deixando que eles roubem o seu momento? Eu balancei a cabeça, a voz embargada. Porque eles estão certos. Eles acham que esta casa não é minha, que eu não poderia merecê-la. E talvez eles estejam certos, Daniel. Talvez eu não pertença aqui. Eu pensei que se eles vissem, talvez eles finalmente. Finalmente o quê? O tom dele endureceu. Finalmente te tratassem como se você valesse alguma coisa. Emily, eu me casei com você porque você nunca precisou da aprovação deles. Você se construiu quando eles tentaram te enterrar. E se eles não conseguem ver isso, o problema é deles. O quarto embaçou. Meu marido raramente levantava a voz. Mas havia algo diferente nele agora. Um poder silencioso fervilhando sob a superfície. Eu engoli em seco, forçando as lágrimas de volta, procurando em seus olhos. Mas e se eu não conseguir? Você consegue. Sua mão envolveu meu maxilar, forçando-me a olhá-lo. E se eles acham que isso é um aluguel, deixe-me lembrá-los exatamente de quem está o nome na escritura. Talvez seja a hora da verdade vir à tona. Meu estômago despencou. Meu coração bateu contra minhas costelas. Daniel sempre foi reservado, protetor sobre quem ele era e o que tinha. Eu nunca insisti porque a vida que vivíamos era mais do que suficiente. Mas agora suas palavras tinham peso. Que verdade! Sussurrei, embora parte de mim já soubesse. O canto da boca dele se curvou, não em um sorriso, mas em algo mais afiado. Uma decisão. Eles riram porque não sabem quem você é. Talvez seja a hora de eles aprenderem quem eu sou. O som de pneus rangendo na entrada quebrou o silêncio. A voz retumbante do meu pai chegou de fora, zombando mesmo enquanto ele subia os degraus. Vamos ver esse pequeno palácio dela. Provavelmente cheira a tinta do locador. Os olhos de Daniel travaram nos meus, inabaláveis. Você está pronta? Eu não tinha certeza se estava, mas o olhar em seus olhos me disse que não importava, porque o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse responder a Daniel. Meu pai entrou primeiro, Hannah logo atrás com aquele meio sorriso presunçoso que ela sempre usava quando achava que tinha vantagem. Minha mãe veio atrás, seu perfume forte, anunciando sua chegada antes mesmo de seus saltos tocarem o chão polido. Bem,
disse meu pai, olhando ao redor com os olhos semicerrados. É maior do que eu pensava, mas ainda cheira a aluguel novo. Provavelmente um contrato de 6 meses, certo? Não se acostume muito, Emily. Todos nós sabemos que você não poderia pagar por este lugar. Hannah soltou uma risada, alta e deliberada, como se estivesse se apresentando para uma plateia. Honestamente, pai, você está sendo generoso. Ela provavelmente apenas implorou a algum locador para deixá-la fingir que isto era dela por uma noite. Ela olhou para mim, o sorriso se espalhando. Você comprou móveis falsos também? Ou esta é uma daquelas casas encenadas que eles usam para sessões de fotos? Os olhos da minha mãe varreram o espaço, os lábios franzidos como se tivessem mordido algo azedo. Um balcão de mármore? Por favor! Ela provavelmente está afogada em dívidas de cartão de crédito, sempre correndo atrás de aparências, nunca da realidade. Algumas coisas nunca mudam. Suas palavras me atingiram como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Eu podia sentir minha garganta fechando, meu pulso acelerando. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, Daniel deu um passo à frente. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. O peso em seu tom silenciou a sala instantaneamente. Isso não é um aluguel, disse ele, com a voz plana. Meu pai bufou. Ah, então o que é? Vocês dois ganharam na loteria de repente? Porque pelo que eu sei, o emprego da Emily não comprava nem a varanda da frente, muito menos este lugar. O olhar de Daniel se aguçou. Sem loteria, sem dívidas, sem locador. Ele deslizou a mão na minha, firme e certa. Esta casa é dela, paga integralmente. O ar mudou. O sorriso da minha irmã vacilou ligeiramente. Mas meu pai soltou outra gargalhada, relutante em abandonar o roteiro que ensaiava a vida toda. Paga? Por quem? Você! Seus olhos percorreram Daniel desdenhosos. O que você faz, genro? Algum tipo de empreiteiro? Ou talvez um gerente de nível médio? Deixe-me adivinhar, você esticou cada centavo para este pequeno show. A expressão de Daniel não mudou, mas sua presença preencheu a sala de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele não vacilou. Ele não gaguejou. Suas palavras saíram deliberadas, cada sílaba cortando a tensão como vidro quebrando. Eu não sou empreiteiro, não sou gerente, eu sou Daniel Reis, CEO da AD&L Holdings. O silêncio era ensurdecedor. Meu pai piscou, a confusão inundando seu rosto. Hannah congelou no meio de um sorriso maroto, os lábios brilhantes de batom se abrindo. A mão da minha mãe apertou a alça da bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu quê? A voz de Hannah falhou. Os olhos de Daniel nunca deixaram os do meu pai. AD&L Holdings, imobiliário, tecnologia, investimentos. Talvez você tenha lido sobre nós no Wall Street Journal, talvez não. Somos seletivos sobre publicidade, mas deixe-me ser perfeitamente claro. Comprei esta casa em nome da Emily. Pertence a ela e somente a ela. Juro que pude ouvir o som da respiração de Hannah engasgando. Meu pai tentou se recuperar, sua voz mais alta agora, como se o volume sozinho pudesse restabelecer o controle. Isso é impossível. Se você fosse quem disser, nós teríamos sabido. Ninguém guarda esse tipo de dinheiro em segredo. Daniel inclinou a cabeça ligeiramente, seu aperto na minha mão apertando. Talvez você soubesse se tivesse perguntado à sua filha sobre a vida dela, em vez de zombar dela. Mas você nunca fez, não é? Você presumiu que ela estava abaixo de você, que ela nunca escaparia da pequena caixa que você construiu para ela. E agora, você está em casa dela fingindo que é um cenário porque a verdade te aterroriza. Os olhos de Hannah se alternavam entre mim e Daniel, sua confiança se desfazendo. Espere, você quer dizer que você está casado com um bilionário o tempo todo? Eu finalmente encontrei minha voz, embora ela tremesse no início. Sim, e eu não disse nada porque não queria que vocês me vissem diferente. Eu queria ser valorizada por quem eu sou.
Não por quem meu marido é, mas talvez isso tenha sido ingênuo da minha parte. Minha mãe balançou a cabeça, a descrença piscando em seus olhos. Então tudo isso, esta casa, este luxo, não foi você, foi ele. A mandíbula de Daniel apertou. Errado. Eu dei a ela as chaves, mas ela construiu a coragem para cruzar a porta. Ela é quem se manteve firme quando vocês tentaram destruí-la. Dinheiro não cria força, ela já tinha isso muito antes de mim. Pela primeira vez, meu pai não teve uma resposta imediata. Seu rosto ficou vermelho intenso, veias saltando em suas têmporas enquanto o silêncio se arrastava. Emily, Hannah finalmente murmurou seu tom fraco. Por que você não nos contou? Soltei uma risada amarga balançando a cabeça. Contar? Para vocês transformarem minha vida em outra arma. Para vocês dizerem que eu só importava por causa dele. Vocês nunca se importaram com quem eu sou, a menos que isso lhes desse algo para zombar. É por isso que vocês não foram convidados para esta casa. Não foi um acidente. Foi uma escolha. O peso das minhas palavras se instalou pesadamente. E pela primeira vez, nenhum deles ousou rir. A voz de Daniel, firme e final, quebrou o silêncio. Esta é a festa de inauguração da Emily. Se vocês não conseguem respeitá-la, sintam-se à vontade para sair. Mas entendam isto, seu lugar na vida dela não é garantido. Essa escolha pertence a ela agora, não a vocês. O quarto ficou tão quieto que eu podia ouvir o relógio ticando no corredor. A mandíbula do meu pai trabalhou furiosamente, mas nenhum som saiu. Minha mãe desviou o olhar, a vergonha piscando em seu rosto, embora o orgulho mantivesse seus lábios selados. Hannah apenas olhava com os olhos arregalados como se a fundação de seu mundo tivesse acabado de rachar. E eu, pela primeira vez em anos, eu fiquei mais ereta. Não por causa da casa, nem mesmo pela riqueza de Daniel, mas porque naquele momento eu finalmente entendi algo. O riso deles não me definia mais. A descrença deles não me quebrava mais. Pela primeira vez, eu não estava parada em suas sombras. Eu estava parada em minha própria luz. E o silêncio no quarto me dizia que eles também sabiam disso. O silêncio pressionava como uma nuvem de tempestade pronta para desabar. O rosto do meu pai escureceu a cada segundo. Seus punhos cerrados ao lado do corpo, como se a pura raiva pudesse forçar as palavras de Daniel de volta à sua garganta. Hannah se mexeu desconfortavelmente, suas unhas cravando em seu próprio braço, enquanto minha mãe tentava mascarar seu desconforto por trás de um sorriso frágil que não enganava ninguém. Finalmente meu pai soltou uma risada amarga, o som agudo e oco. Então é isso, hein? Você acha que exibir o dinheiro do seu marido te faz melhor do que nós? Deixe-me dizer algo, Emily. Qualquer um pode casar com um rico. Isso não te faz bem-sucedida. Isso te faz sortuda. Senti as palavras cortarem, mas desta vez elas não afundaram como teriam feito antes. A mão de Daniel apertou a minha, me ancorando. Mas antes que ele pudesse falar, eu dei um passo à frente. Sortuda. Você sabe o que é sorte, pai? Sorte é nascer em uma família que supostamente te ama, não importa o quê. E em vez de te derrubar, eles te levantam. Isso é sorte. E eu não tive isso. Eu tive você. Zombando, menosprezando, rindo de cada sonho que eu já tive. Você me chamou de fardo, de decepção, de piada. Você quer falar sobre sorte? O que eu construí não é sorte. É resiliência, algo que nenhum de vocês jamais me deu. Os olhos da minha mãe se voltaram para mim, seus lábios se contorcendo com o desejo de interromper, mas ela permaneceu quieta como se soubesse que suas palavras afiadas usuais não teriam efeito aqui. Hannah, no entanto, encontrou sua voz. Resiliência? Ela zombou. Você quer dizer que tropeçou em um conto de fadas? Você se casou com alguém rico e agora está fingindo que foi tudo você. Não se faça de heroína, Emily. Você não construiu esta casa. Você não a ganhou. A voz de Daniel era calma, mas o aço nela era inconfundível.
Ela ganhou mais do que você jamais entenderá, porque enquanto você tem medido o valor por quanto pode sugar dos outros, Emily tem se construído em alguém que não precisa implorar por aprovação. Ela não precisa de dinheiro para provar quem é, mas ela o tem agora, e você não suporta isso, não é? O rosto de Hannah se contorceu, sua compostura se desfazendo. Não haja como se você me conhecesse. Você acha que só porque tem dinheiro pode sentar aí e nos julgar? Os olhos de Daniel se estreitaram inabaláveis. Eu não preciso de dinheiro para ver o que está na minha frente, e o que eu vejo é uma família que prefere zombar da própria filha a celebrá-la. Meu pai bateu o punho na bancada, o som ecoando pela casa. Chega! Sua voz retumbou, a raiva transbordando. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que seu pequeno show aqui te faz melhor do que eu? Você sempre será a criança que eu criei. E se você acha que pode apagar isso com pisos de mármore e um marido rico, você está delirando. Senti algo dentro de mim estalar. Anos de raiva engolida, anos de silêncio, anos de me dizerem que eu nunca era suficiente. Tudo isso se arrastou para minha superfície. Minha voz subiu antes que eu pudesse pará-la. Não, pai, você está errado. Eu sempre serei a criança que você tentou quebrar. Mas eu não estou quebrada mais. E você não vai me definir. Não agora. Nunca mais. As palavras saíram mais fortes do que eu imaginava, ecoando pelas paredes com uma força que deixou a sala atônita. Pela primeira vez na minha vida, meu pai não soube como responder. Sua boca abriu, fechou, depois abriu novamente, mas nenhum som saiu. Sua autoridade, a arma que ele sempre usou contra mim, desmoronou no silêncio. Minha mãe interveio então. Sua voz mais suave, mas carregava o mesmo veneno sob a doçura. Emily, não fale assim. Somos família. Famílias brigam, dizem coisas que não querem dizer. Mas no final do dia, ainda somos sangue. Você não quer cortar laços por causa de algo assim? Virei-me para ela, meus olhos ardendo. Você teve todas as chances de ser minha mãe, todas as chances de me escolher, de acreditar em mim, e todas as vezes você escolheu ficar com ele. Você escolheu rir com Hannah. Você escolheu ficar em silêncio quando eu mais precisei de você. Não fale comigo sobre família. Você só se lembra do sangue quando é vantajoso para você. O rosto dela empalideceu, a máscara escorregando por um momento. Daniel se aproximou, sua voz baixa. Final. Emily não lhes deve nada. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua irmã. Ela não precisa de validação de pessoas que nunca lhe deram respeito. Esta noite deveria ser sobre celebrar o novo capítulo dela. Em vez disso, vocês a transformaram em outra tentativa de derrubá-la. Isso acaba aqui. A mandíbula do meu pai apertou. Ele olhou para Daniel com uma fúria que teria me assustado antes. Mas agora apenas revelava sua desesperança. Você acha que pode simplesmente nos cortar? Você acha que ela vai esquecer tudo o que fizemos por ela? Encontrei os olhos dele, firmes e inabaláveis. Esquecer? Não! Mas estou cansada de carregar isso. Cansada de implorar por migalhas da sua aprovação. Cansada de deixar suas vozes serem mais altas que a minha. Se vocês não podem aceitar quem eu sou agora, então vocês não pertencem à minha vida. O peso das minhas palavras encheu o cômodo, pressionando cada rachadura em seu orgulho. A voz de Hannah tremeu enquanto ela quebrava o silêncio, o desespero infiltrando-se em sua amargura. Emily, não faça isso. Você não entende. Papai era duro conosco porque queria que fôssemos fortes, porque ele queria o melhor para nós. Virei-me para ela, os anos de rivalidade, crueldade e ciúme piscando entre nós. Não, Hannah, ele queria controle. E você sempre esteve tão desesperada para ficar bem com ele que se juntou a ele. Você zombava de mim porque isso te fazia sentir segura. Porque enquanto eu fosse o alvo, você não era. Mas isso não desculpa. Você era minha irmã.
Você deveria ter ficado ao meu lado e não ficou. Seus olhos marejaram, mas se era de vergonha ou raiva, eu não conseguia dizer. Ela olhou para baixo, incapaz de encontrar meu olhar. Pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena. Não me senti a pária da minha própria família. Senti-me livre. O braço de Daniel deslizou em meus ombros, firme, protetor. Sua voz era calma, mas final. Esta casa é o santuário da Emily. Se vocês não podem respeitá-la aqui, então não pisem mais por aquela porta. É simples assim. O rosto do meu pai ardeu de fúria. Os lábios da minha mãe tremeram. Hannah parecia esvaziada, mas nenhuma delas falou. E naquele silêncio, percebi algo que esperei a vida toda sentir. O poder não era mais deles, era meu. A tensão na sala era insuportável, como se o próprio ar tivesse engrossado. Os punhos do meu pai tremiam ao lado do corpo, seu orgulho sangrando no silêncio. Minha mãe olhava para qualquer lugar menos para mim, seus lábios finos, recusando-se a admitir a verdade que não conseguia distorcer. Hannah se mexia nervosamente, braços cruzados firmemente contra o peito, seu sorriso habitual completamente desaparecido. A voz de Daniel cortou, calma, mas afiada como navalha. Vocês todos deixaram claro onde estão, e agora Emily deixou claro onde ela está. A porta está bem ali. Por um momento, ninguém se moveu. Meu pai me encarou como se ainda pudesse me dobrar de volta essa garota que uma vez tremeu sob suas palavras. Mas quando eu não vacilei, quando não desviei o olhar, sua raiva vacilou. Seus ombros caíram ligeiramente, como se a luta tivesse escapado de suas mãos. Ele se virou primeiro, murmurando baixinho, seus sapatos batendo no chão polido, enquanto ele saía furioso em direção à saída. Minha mãe o seguiu mais devagar, seus saltos clicando em uníssono com a dor oca do orgulho desmoronando. Hannah demorou mais, seus olhos se voltando para mim, procurando por algo. Piedade, talvez perdão, mas eu permaneci firme, não lhe dando nada. Ela finalmente baixou o olhar e saiu, a porta fechando atrás dela com uma finalidade aguda. E assim, o silêncio mudou. Não era mais pesado, não era sufocante, era quietude. O tipo que segue uma tempestade quando o ar está fresco e cru, quando você percebe que sobreviveu. Meu peito arfou como se eu estivesse prendendo a respiração a vida toda e só agora expirasse. Meus joelhos fraquejaram e eu me apoiei na bancada, pressionando as palmas das mãos contra o mármore frio, me ancorando no momento. Daniel estava lá instantaneamente, seu braço ao meu redor, me firmando. Emily, sua voz suavizou, não mais afiada com defesa, mas cheia de algo mais, algo protetor, algo terno. Eu balancei a cabeça, lágrimas escorrendo, embora dessa vez não fossem as mesmas de antes. Não eram vergonha, não eram derrota, eram liberação. Eu não acredito que fiz isso, eu não acredito que eles se foram. Ele inclinou meu queixo, forçando-me a encontrar seus olhos. Você não perdeu nada, Emily. Você se libertou. Eles nunca vieram aqui para te apoiar. Eles vieram para te diminuir e você não os deixou. Isso exigiu mais força do que qualquer um deles jamais terá. Uma risada trêmula escapou de mim, meio soluço, meio alívio. Por anos, eu pensei que se eu apenas provasse meu valor, se eu apenas fizesse o suficiente, eles finalmente me veriam. Mas não importa o que eu fizesse, nunca era o suficiente. O polegar de Daniel enxugou uma lágrima, seu olhar inabalável. Porque nunca foi sobre você, foi sobre eles, a necessidade deles de controlar, o medo deles de te ver ascender sem a permissão deles. Mas hoje à noite, você provou o que eu sempre soube. Sua voz baixou, firme, certa. Você não precisa deles, nunca precisou. As palavras afundaram fundo, preenchendo um espaço em mim que eu não percebia que ainda estava vazio. Pela primeira vez na minha vida, acreditei nelas. Olhei ao redor da sala, a casa que era minha, a vida que eu escolhi.
o homem que estava ao meu lado. O riso da minha família não ecoava mais aqui. Suas vozes não me definiam mais. Eu fiquei mais ereta, minha respiração estável, meu coração mais leve. Esta casa não são apenas paredes e pisos, é prova. Prova de que eu sobrevivi a eles, prova de que construí uma vida que eles não podiam quebrar. E eu nunca mais deixarei que tirem isso de mim. A mão de Daniel apertou a minha, sua voz baixa, mas poderosa. Bom, porque isso é apenas o começo. Eles riem hoje, mas amanhã, quando perceberem que perderam o direito de estar ao seu lado, eles entenderão. E esse silêncio durará mais do que o riso deles jamais durou. A finalidade em suas palavras se instalou como um selo na noite. Eu me inclinei nele, o peso que carreguei por tanto tempo finalmente escorregando de meus ombros. A mulher que uma vez se encolheu sob as zombarias de sua família se foi. Em seu lugar estava alguém novo, alguém que os enfrentou, os silenciou e saiu mais forte. E enquanto o silêncio se estendia na casa que finalmente era verdadeiramente minha, percebi algo com uma clareza que me queimou. A ausência deles não me esvaziou, ela me completou.